Vamos iniciar a análise de uma nova questão de concurso público ligada ao direito tributário e agora a nossa questão ela provém do exame de suficiência do CFC, a banca Consulplan, ano de 2019. Vem o enunciado falando sobre o conceito de tributo e diz assim: conceito de tributo pode ser encontrado no artigo 3º do Código Tributário Nacional, ao exprimir que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ao condicionar a existência do tributo à sua instituição em lei, tal definição encontra-se amparado por quais ou por qual dos princípios constitucionais. Então, o que quer saber a Consulplan no exame de suficiência do CFC de 2019? Traz o conceito de tributo e quer saber, quando destacamos do conceito de tributo que ele deve ser criado por lei, qual princípio nós estamos nos deparando. E para tal, a Consulplan ela traz 4 alternativas, vamos lá. Primeira alternativa, princípio da isonomia. Segunda, princípio da legalidade. Terceiro, da anterioridade. E quarto, princípio da irretroatividade. Bom, nós temos todos esses princípios institulados ou encartados na própria Constituição Federal. Mais precisamente, eles estão ali no artigo 150 da Constituição. Por quê? Nós sabemos que os entes tributantes, os entes federativos, eles têm a competência para instituir tributos. Então, portanto, a União tem a sua competência, o Estado também a sua, o Distrito Federal a sua e o município também. Só que essa competência ela não é absoluta, ela não é uma competência desenfreada no qual o ente tributante pode fazer o que ele bem entender. Para isso, nós temos o que são chamados de limites ou limitações ao poder de tributar. E nós vamos encontrar algumas limitações na Constituição Federal, tais como os princípios constitucionais tributários e também as questões relativas às imunidades. Só que o foco dessa questão está ligada à limitação ao poder de tributar trazido pelos princípios constitucionais tributários. E nós vamos ter aqui 4 princípios estabelecidos nas alternativas. O primeiro princípio é o princípio da isonomia. O princípio da isonomia, ele está encartado lá no artigo 150, inciso 2 da Constituição. Ele fala que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado aos entes tributantes, inciso 2, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Ou seja, nós temos o princípio da isonomia como um corolário do princípio da igualdade. Significa tratarmos iguais aqueles que são iguais na medida da sua igualdade e desigualmente aqueles que são desiguais na medida da sua desigualdade. Ou seja, é o princípio da igualdade voltada à análise tributária, chamada de princípio da isonomia. Segundo princípio que nós temos na letra B é o princípio da legalidade. Princípio da legalidade, um dos principais princípios voltados à questão tributária, encontra-se no artigo 150, inciso 1, e diz que é vedado aos entes tributantes exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Portanto, criar tributo ou majorá-lo, aumentá-lo sem lei que o estabeleça não é possível, né? Pensando a lógica tributária, né, na sua questão alicerçar, basilar. Nós temos que todo tributo ele será criado ou majorado por meio de lei. É claro que
essa aplicabilidade do princípio da legalidade comporta exceções, tais como alguns tributos, como imposto de importação, de exportação, o IPI e o IOF, que são impostos extrafiscais. Mas, via de regra, nenhum tributo pode ser criado ou majorado senão por meio de lei. Essa questão trazida, ela traz ainda uma terceira alternativa. E na terceira alternativa nós encontramos o princípio da anterioridade, que cabe lembrar que o princípio da anterioridade, ele se divide em princípio da anterioridade anual e o princípio da anterioridade nonagesimal. Os princípios da anterioridade, seja anual ou nonagesimal, encontram-se no artigo 150, inciso 3 da Constituição, letras B e letra C. O que diz o artigo 150, inciso 3? Ele diz que os entes tributantes não poderão cobrar tributos, letra B, no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Este é o famoso princípio da anterioridade, em que não há possibilidade, portanto, via de regra, lembrando que o princípio da anterioridade comporta exceções. A grande regra é que se nós tivermos a criação de um tributo ou a sua majoração em um determinado ano, só poderá eventualmente ser cobrado esse tributo criado ou majorado no ano subsequente. Nós não podemos ter a cobrança no mesmo ano em que foi criado ou majorado esse tributo. De outro lado, nós temos agora, também no artigo 150, inciso 3, só que agora na letra C, o princípio da anterioridade nonagesimal. E diz assim a linha C, que os entes tributantes não poderão cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B, que é a anterioridade anual. Portanto, traz também a Constituição o princípio da anterioridade nonagesimal, que também comporta excepcionalidades ou exceções no bojo da própria Constituição e deixa claro que os tributos não podem ser cobrados antes de decorridos 90 dias da data da publicação da lei que criou eventualmente o tributo ou que tenha majorado. Portanto, nós temos dois princípios, seja da anterioridade anual ou nonagesimal, que também são chamados de princípios da não surpresa, ou seja, o contribuinte ele não pode ser impactado com um tributo que foi eventualmente criado hoje e tem a sua cobrança amanhã. E, por fim, nós temos na alternativa D o princípio da irretroatividade, que se encontra no artigo 150, inciso 3, a linha A. Diz o artigo 150 que os entes tributantes não poderão cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Portanto, o princípio da irretroatividade diz que a grande regra é que, uma vez criado um tributo, ele não pode ser cobrado em relação a fatos geradores anteriores à lei que simplesmente traz a criação ou a instituição desse tributo. Nós temos, então, 4 princípios: princípio da isonomia, princípio da legalidade, princípio da anterioridade e princípio da irretroatividade. Voltemos para o enunciado para ver o que quer dizer ou que indaga a nossa questão trazida pela Consulplan no exame de suficiência do CFC de 2019. Lembre-se que a Consulplan traz então o conceito de tributo e no final ela diz: ao condicionar a existência do tributo à sua instituição mediante lei, tal definição encontra parado em qual princípio constitucional? Conforme nós vimos desses 4 princípios, o que está ligado à instituição do tributo mediante lei é o princípio da legalidade, que está no artigo 150, inciso 1.
O que diz o artigo 150, inciso 1? Que os entes tributantes não poderão exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Desta maneira, a alternativa correta é a alternativa B, princípio da legalidade, e como tal eu trago aqui o gabarito afirmando que a alternativa B é a correta porque está tratando sobre o princípio da legalidade encartado no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Logo, nessa questão trazida pela Consulplan, a alternativa correta é a alternativa B, princípio da legalidade tributária.